E aí, meu amor, tudo bem com você? E chegamos finalmente ao capítulo 18. Capítulo 18 diz que a melhor maneira de trabalhar as limitações pessoais, fatais, é dentro de casa. Por quê? Porque dentro de casa nós nos despimos. Geralmente quando estamos em sociedade ou no trabalho, a gente mantém um certo, né? Mas em casa não, é aquilo, pronto, acabou. A gente tira a máscara. Então, a família é uma bússola, principalmente a esposa, o marido. Por quê? Porque quando estamos saindo do prumo de alguma forma, eles nos puxam de volta. Dr. Fleip diz que os casados têm uma grande vantagem sobre os solteiros, nesse sentido, porque tem quem nos ampare, quem nos apoie, quem nos corrija. E o fato de ser casado é uma responsabilidade, porque você tem uma família para sustentar, você tem um cônjuge para prestar contas daquilo que você faz. Então, automaticamente, você é obrigado a tentar se tornar uma pessoa melhor. Ele conta também a respeito de corrigir as crianças, porque muitas vezes os pais acham bonito que crianças deem chilique, que façam escândalo, né? Não é uma graça? Ai, que bonitinho. E daí o que acontece? Não é porque nós crescemos que nós vamos deixar de dar chilique. Pelo contrário, isso vai apenas aumentar. Ele usa literalmente essa palavra, chilique. Por exemplo, quando você fala para o seu filho, olha, lava a louça antes de você sentar para mexer no computador ou para ver o celular. Daí, como ele sabe que o chilique funciona, ele vai começar a maiar prato, vai começar a espraguejar, vai começar a xingar, até que você perca a paciência e fale, pode deixar que eu vou terminar de fazer isso daí. Ele conseguiu o que ele queria. Chiliques do parquinho é diretoria. Os problemas pertinentes a cada idade precisam ser abordados nas diversas etapas da vida, porque os problemas simplesmente não desaparecem quando envelhecemos. Eles continuam a se manifestar e se tornam mais prejudiciais com a idade, até que tomemos alguma providência. Este é o caso da agressividade. A raiva não vai embora, fica adormecida e explode nos momentos mais inapropriados. E o pior dessas ocasiões em que as pessoas perdem a cabeça é que muitas vezes dá certo. Deu certo na escola, assim como deu certo em casa. A criança faz um escândalo, briga e é mandada para o quarto em vez de ter que terminar de lavar a louça. E em pouco tempo a criança percebe que se qualquer coisa que ela queira se livrar, é só ela dar um chilique, grito, chute, chora, que dá certo, ela se livra da responsabilidade que o pai ou a mãe quis que ela cumprisse. Certamente você pensará em um chefe ou um colega de trabalho ou um parente que mantém o controle das pessoas e das situações através da intimidação ou da sua reputação de ser estourado. Eu acho normal que as crianças deem chilique. Ela tem toda a razão. A vida é dura e eu não gosto do que está acontecendo comigo. Eu estava muito tranquilo, protegido dentro do útero, cuidando da minha vida, quando de repente o médico me arranca dali, me segura de cabeça para baixo, me bate e me passa de mão em mão. Para piorar a situação, queremos que elas retirem um prato da mesa, deem comida ao cachorro, arrumem o quarto antes de deixarmos que elas assistam seu desenho animado favorito. Ser pai não é uma tarefa fácil, você só tem uma chance. Você não tem chance de começar de novo, então você tem que acertar de primeira. E quanto mais velha, maior é o problema. Para todos os envolvidos, é muito mais fácil encarar a agressividade quando ela ainda usa fraldas do que esperar que ela amadureça e ganhe forma de abuso doméstico, uma direção agressiva ou um crime passional. Porque é justamente assim que as coisas começam. Se você não corrigir de criança, essa criança provavelmente se tornará um adulto problemático lá na frente. Então pense sobre isso. Quando você vir sua criança dando chilique, ao invés de você achar engraçadinho, bonitinho, corrija, porque é para o bem dela e o bem das outras pessoas envolvidas.
Agora, como ensinar empatia para os seus filhos? Porque você pode dizer assim, filho, eu vou te dar uma roupa nova, um brinquedo novo, e o antigo você vai dar para crianças pobres. Isso é generosidade, mas não é empatia, porque a criança não se colocou no lugar da criança pobre. Ele arrumou uma forma bem legal de fazer isso com os filhos. Ele conta que um certo domingo combinou de fazer um passeio diferente com as crianças. Então levou num bairro bem afastado, bem pobre, estacionou vários quarteirões antes e eles foram para um abrigo. E foram com roupas velhas, bem gastas. Antes de chegar lá, ele disse, olha, de forma alguma vocês digam o meu nome. Por quê? Porque ele é um cara muito conhecido. E ele não queria que ninguém soubesse quem ele era. Então ele chegou lá, conversou com a moça no abrigo. A moça foi muito gente boa, simpática. Perguntou o que ela queria, podia fazer por eles. Daí ele disse, eu queria uma refeição pelo menos para os meus filhos. Daí ela deu 3 vales refeição e eles foram para a fila. Um tinha 12 e o outro 10 na época. Daí ele conta que o menorzinho ficou assim, chocado com o homem que estava na frente deles, porque o homem tinha uma aparência muito assustadora e tinha um tumor enorme na nuca. E ele não conseguia parar de olhar. E o outro ficava cutucando, né, pedindo para ele parar de olhar. Daí, enfim, entraram. Daí ele conta que o pequeno levou uma chamada ainda, porque foi sentar num lugar reservado à família, mas como a mãe não estava junto, o homem falou para ele sair de lá. Então ele fala, era um contraste, porque ao mesmo tempo que tinha essa agressividade, essa falta de educação, foi feita oração antes da refeição. E ali tinha todo tipo de pessoa, tinha mulher, tinha velho, tinha criança, tinha bêbado, tinha drogado, e as crianças observando toda essa cena. Daí o pequenininho levantou constrangido do lugar que ele estava, né, depois dessa chamada, e justamente o cara que ele estava ali hipnotizado por causa do tumor enorme, convidou para sentar ao lado, e ainda se ofereceu para cortar a carne para ele, enquanto o pai e o mais velho estavam na fila. Saindo de lá, ele perguntou, filhos, o que vocês aprenderam disso tudo? Daí eles falaram, né, nossa, tem gente de tudo quanto é tipo, né, que vai ali pedir comida e tal. Mas pai, o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas? Daí ele fala que essa foi a pergunta de $1 milhão, porque ele falou agora eles aprenderam o que é empatia. Porque eles sentiram na pele o que é não ter o que comer e sentiram a vontade de ajudar, de fazer alguma coisa pelo próximo. Então ele sentiu um orgulho imenso dos filhos dele nesse dia. No começo do livro, ele fala que um dos objetivos dele era ser o melhor marido e ser um excelente pai. O sonho da vida dele era ser pai. Quando Mike nasce, ele fala que leva a esposa para casa, cuida dela, cuida do bebê. E quando a esposa vai dormir, ele pega o bebê, tá uma noite linda, estrelada, leva até o quintal e ele tem um papo com a criança, sabe? Ele fala lá, eu fiz uma promessa que eu seria o melhor pai que ele pudesse ter, que eu ia ser uma pessoa que dava bom exemplo no profissional, dentro de casa, e que ele ia sentir muito orgulho de mim. Eu fiz essa promessa para os 2 meninos, né? Fiz para Mai, depois fiz também para Mika, o segundo filho. E o interessante é que todo ano ele refazia a promessa, era um ritual. Quando chegou nos 30 anos de Mike, ele falou, Mike, vamos lá para o quintal? Daí nessa altura do campeonato, o Mike já tinha também seus próprios filhos, a esposa. E eles foram, né? Daí depois de todo o ritual feito, o Mike vira para ele, pai, você acha que realmente precisa ser feito tudo isso? Daí ele fala assim, não, Mike, acho que você tem razão, porque não é só o cara que você se tornou, né, um profissional incrível, um marido maravilhoso, um pai maravilhoso, eu sinto muito orgulho de você. Daí ele fala, não pai, eu tô perguntando de você. Daí eles dão risada e falam, sem graça. O que você acha? Você acha que eu cumpri com a minha promessa?
Ele fala, lógico que cumpriu, você é o melhor pai do mundo. E os dois se abraçam e choram muito. É muito emocionante essa parte do livro. Flipe tem outras crianças que não são dele, mas que eles criaram. E ele fala que um deles, John, era um cara cuja limitação é a impulsividade, sabe? Na hora de tomar decisões, ele não pensa muito, ele simplesmente vai fazendo. Teve um verão que ele arrumou um trabalho temporário, ele torrou todo o dinheiro dele com equipamentos para caminhonete de som. E daí ele fala, nossa, como que eu vou abordar esse assunto? Porque precisa ser corrigido, né? Daí ele fala, e aí, John, você curtiu o seu trabalho temporário? Ah, eu gostei muito, né? E o que você fez com o dinheiro? Nossa, pai, eu nem sei, viu? Não gastei com nada e tô sem dinheiro. Daí ele fala, então, eu proponho um desafio para você, você aceita? Você acha que você consegue? Ele fala, lógico que eu consigo. Então você vai fazer o seguinte, no próximo verão, quando você trabalhar, eu quero que você guarde uma porcentagem do seu salário e não mexa nele de jeito nenhum, combinado? Combinado. Daí, 6 meses depois, eles sentam para ter uma conversa. E ele fala assim, e aí, John, como que foi? Você conseguiu guardar? Você conseguiu cumprir com o nosso acordo? Daí John abre um sorrisão imenso, sabe aquele sorriso de quem tem orgulho próprio? Daí ele fala, pai, eu consegui juntar $4.500. Olha só, né? Ele estava orgulhoso pelo seu autocontrole e também pela visão entusiasta do futuro, porque ele conseguiu substituir aquela impulsividade, aquela compulsividade para gastar, né, sem pensar, por quando viu, né, um monte de grana que ele conseguiu juntar. Daí ele diz sorrindo, não quero que meus amigos saibam quanto dinheiro eu tenho, senão vão pedir emprestado. Uma limitação pessoal a menos para John e ao longo da vida centenas de milhares de dólares a mais graças à superação dessa limitação. Infelizmente, muita gente se recusa a encarar o problema do consumismo. Enquanto você não parar de evitar essa tarefa difícil, porém necessária, nunca alcançará o sucesso completo. Continuará preso onde sempre esteve, enquanto outras pessoas que superaram essa dificuldade alcançam cada vez mais um progresso. E você, onde está? Está empacado ou está avançando? É uma bela pergunta, né? Lembre-se da palavra status, que é o que você comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não possui. O objetivo é impressionar as pessoas. Então, quando você sentir uma compulsividade em gastar, lembra dessas perguntas. Será que você está avançando ou será que você está empacado, atolado no consumismo? E assim nós terminamos o capítulo 18. Beijo, fica com Deus e até o capítulo 19.